gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso Patrimônio Cast. Nós estamos aqui, eu, Márcia Cristina, advogada especialista em planejamento patrimonial. Renata Ribeiro, bom dia a todos que estejam assistindo agora, também advogado, especialista em planejamento patrimonial. E Alex Ferreira Leite, também advogado, especialista em planejamento patrimonial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje para conversar especificamente sobre a classe médica, né? Nós vamos conversar agora sobre holding para médicos, se vale a pena, se não vale a pena, se é importante, se não é importante. Até porque lá no escritório a gente recebe bastante médico, né? Exatamente. Que eles aqui, falando aqui especificamente do Rio de Janeiro, mas isso aí se espalha para o Brasil inteiro, é uma classe que, por mais que cuide de muita gente, na maioria das vezes não cuida bem do próprio patrimônio. Isso é interessante, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Isso é verdade, eu digo que os médicos são os meus queridos, porque a minha mãe é médica, então eu tenho um carinho enorme por eles. Não, e é importante também a gente dizer, porque o médico, a classe médica, né, a classe que vive dos serviços da saúde, aí a gente tem que colocar os fisioterapeutas, os odontólogos, os nutrólogos, né, eles estão tão envoltos ali na melhoria, na capacitação dos seus serviços para nós, que eles esquecem, como o Alex falou, justamente deles, ou seja, de cuidar do patrimônio deles, de cuidar do negócio deles, porque assim como nós que somos autônomos, que estamos sempre nos capacitando dentro das nossas possibilidades em relação ao nosso trabalho, eles também fazem o mesmo. E fica a parte de trás, né, que é o nosso patrimônio, que é exatamente aquilo que nos sustenta de fora, porque não dá tempo, não é isso? E tem uma peculiaridade desse grupo que eu acho bem diferente das outras carreiras, porque na medicina existe uma grande possibilidade de você, ainda numa idade relativamente nova, estar com uma entrada de receita muito grande, né? Nas outras carreiras, o normal, né, a coisa mais comum, tirando as questões do mundo digital, né, as questões mais engenharia, direito, arquitetura, normalmente você demora um pouco de tempo de carreira, às vezes uns 10, 15 anos, para estar com honorários condizentes, com uma receita mensal interessante. O médico não. O médico, a depender da especialidade, a depender da quantidade de plantões que ele faz, ele consegue ter uma renda mensal muito expressiva, né? A gente estava até conversando sobre isso, né, Renata, quando a gente estava vindo para cá. É verdade. E o interessante é que, assim, como o planejamento patrimonial, graças a Deus, por conta de iniciativas como a nossa, de explicar para o público leigo que a gente não está falando de morte aqui, a gente não está falando de falecimento aqui, mas de proteção de um patrimônio para várias gerações da sua família, a gente consegue conversar com esse pessoal mais novo. Porque quando você está na faixa ali dos 40, você não está muito preocupado com seu inventário, você não está preocupado com isso. Isso é normal, isso é muito natural. Sim, claro. Qualquer carreira faz isso. Já a gente está conseguindo mostrar que não se trata de você se preocupar com o seu inventário, mas se trata de você se preocupar com o seu patrimônio. Por exemplo, no nosso escritório, a gente vai acabar falando isso aqui com mais pormenor, tem uma peculiaridade aqui no Rio de Janeiro, porque muitos médicos, não só do próprio Rio de Janeiro, como de outros estados, eles investem em patrimônio imobiliário na zona litorânea aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ipanema, Leblon, Copacabana. Isso aí. Para fazer de imóvel de renda passiva, imóvel de aluguel, que aí o cara pega, por exemplo, um quarto de sala, um imóvel normalmente pequeno. Exato. Reforma, dá uma reforma. Eu descobri que isso tem até uma indústria, né? Tem arquitetos especializados em fazer essa reforma da forma mais rápida possível. Exatamente. Para o cara já colocar no Airbnb ou em outras plataformas, principalmente de pessoas fora do país, né, de estrangeiros que gostam de vir. E isso rende uma receita mensal para ele que alguns médicos, como passaram lá no escritório, não sabem nem o que fazer com esse dinheiro. Não, eles até esquecem que eles têm essa renda, Isso. não é? E eles já chegam lá no escritório assim, né? Olha, não, eu tenho isso aqui, essa aqui é minha casa. Tá, e o que mais que você tem de patrimônio? Eu tenho um apartamento em Ipanema, eu tenho um apartamento em Copacabana, eu tenho um apartamento no Leblon, que serve de aluguel. Tá, e quanto que é esse patrimônio? Eles esquecem, na realidade, porque aquele número ali para ele é tão distante dos 5 dígitos que realmente eles começam a ganhar logo no primeiro mês, não é? De trabalho, que aquilo dali é só um plus. Não é? O médico, ele começa com... O investimento que ele faz na profissão dele é muito alto, né? Desde a faculdade. Então, isso faz com que eles
assim que se formam, eles já conseguem ganhar um salário ali para poder construir um patrimônio mais rápido. Isso. E aí eles vão construindo aquele patrimônio de uma maneira mais rápida ali e chega um momento que eles não têm noção de tudo que eles têm. Exatamente isso. Isso é uma verdade. Eu brinco porque eu tenho um parente, né, que está estudando medicina e a faculdade desse rapaz é um investimento daquele grupo familiar, né? Não é um investimento do pai, mas do grupo todo. Às vezes o avô está ajudando, a tia está ajudando, porque é um investimento caro. Exato. Mas que tem um retorno muito rápido, né? Se a gente Também, parar para pensar, tem um retorno muito rápido. E eles não se ligam muito do patrimônio, né? Eles não sabem, por exemplo... assim, é interessante que quando eles vêm falar conosco, eu já vi a Márcia atender, a Renata atender, existe uma gama de proteção que eles desconhecem. Exatamente. Como, por exemplo, seguro de responsabilidade civil. A gente nem entrou ainda no planejamento. Exatamente. São coisas que ele tem que saber, porque seguro de responsabilidade civil, por exemplo, que é uma coisa que está relacionada ao planejamento, porque o seguro ele pode vir a cobrir um erro médico, um problema com o paciente, uma ação civil, mas às vezes ele não é suficiente. Exato. Aí entra a questão do patrimônio dele. Bom, se esse patrimônio estiver no CPF dele, tá tudo no mesmo saco. Exatamente isso. Até porque a gente estava, né, vamos lembrar, né, classe médica responde de forma objetiva. Então, Exato. sempre vai ter que chegar lá, o senhor e a senhora que são médicos, pagar efetivamente sobre aquele dano. E é importante isso que você falou sobre o seguro, Alex, porque a gente sabe que também existe uma forma de seguro que os juízes não sabem, que não conseguem alcançar através da execução, porque não vai diretamente para o nome, não está ali diretamente no nome dele, não é? E com isso fica ali resguardado também a possibilidade daquele médico ser, entre aspas, julgado, né, ter ali aferido realmente o valor que deveria e não o valor que está lá na pólice. Isso. Porque, às vezes, o autor lá da quer ação dar o já teto, sabe que é o valor, né? E já dá o teto e o juízo, vamos colocar isso aqui que está aqui então. Isso. Não é? Não, e os médicos, eles são uma classe que é processada muito, né? A quantidade de processos contra médicos é muito grande. Eu vejo lá na revistinha da Cremerge lá, que a minha mãe recebe, teve até um caso que ele foi depois inocentado, mas até o processo acabar, ele ficou com... É um desgaste. É um desgaste tão grande. Ele foi inocentado, mas... E aquele medo de perder o patrimônio, de poder também ter o seu nome manchado, porque a gente leva o nosso nome. Exato, né? E às vezes um patrimônio que nem foi ele que fez, porque, por exemplo, não é incomum que esses médicos herdem patrimônio, porque eles, regra geral, eles vêm de uma família, pelo menos de classe média. Sim. Que tem aí sua casa de praia, sua casa de campo, seu apartamento quitado, e às vezes é um filho único, ou é ele e uma irmã que recebe um patrimônio de herança, que está lá, e ele acaba sendo colocado em risco por conta dessa Às vezes não tem nada a ver, né, com a profissão em si, o patrimônio que recebeu. Outra coisa que eles não se apercebem é o tipo societário que eles escolhem para trabalhar. Sim. Vocês vão lembrar que a gente também já teve atendimento lá no escritório de médicos que são da Unimed, que é uma cooperativa. Sim. E ela tá como, né? Vira e mexe, entra em recuperação judicial, pedido de falência. E o pessoal não sabe que o patrimônio pessoal dos cooperados, eles também garantem a dívida. Exatamente isso. Eles também garantem a dívida. Então, assim, hoje em dia, o médico é um cara que tem que ter bastante preocupação com o que ele tem, porque, afinal de contas, é uma profissão muito estressante. Principalmente o cara que dá plantão em hospital, aí tem que fazer uma cirurgia de emergência, um atendimento com risco de morte. É uma profissão que, se o cara não valorizar cada centavo que ele ganha, chega a ser até injustiça, porque é muito complicado. E não dá tempo dele pensar nisso, né? Porque é o que nós sempre começamos a falar com eles quando eles nos procuram. Quando você está iniciando na sua carreira, é quando você está com mais gás. Então, você quer fazer mais plantão, você quer fazer mais atendimento, mais cirurgia, para adquirir mais patrimônio. Porque você sabe que daqui a uns 20 anos, do jeito que você está trabalhando hoje, você não vai aguentar. Não é a mesma coisa, não é? Então, você formatar, você pensar, você entender dentro de um desenho que a gente passa para eles, não é?
o que ele deve fazer em relação, olha só, você deve abrir uma empresa dessa forma aqui, e aqui você vai adotar esse regime societário, são essas as obrigações, aqui dentro você só vai colocar o patrimônio referente à sua empresa, lembrá-los que as pessoas que trabalham com eles, né, os associados ou os sócios, eles são corresponsáveis. Então, assim, fazer exatamente essa separação do patrimônio pessoal, não é? E lembrar que ele tem que ter ali um aporte em relação ao patrimônio pessoal para fazer uma separação, não é? Segregar os riscos. Exato, né? e Isso ele é não importante. consegue, às vezes, entender isso, não por falta de conhecimento, mas por falta de tempo. Foi o que a Alex falou, não é? E aí a gente vê, por exemplo, especificamente o quanto a holding familiar, para esse tipo de profissional, resolve vários problemas. Sim. Vários problemas. Ela, eu acho que é uma solução mais inteligente para esse tipo de profissional do que para o empresário comum, que também já resolve muita coisa na vida dele. Muita coisa na vida dele. Porque não vamos esquecer que o médico, ele também tem risco trabalhista. Sim. Porque a intenção, exato. Não é? E às vezes o cara abriu uma clínica. Tem uma equipe junto com ele. Exato. Ele abriu uma equipe. O que está fazendo cirurgia, ele tem uma percepção equivocada que o hospital é o que é responsável. E a gente já teve oportunidade de atuar, não só assessorando, como também defendendo médicos em que foram chamados ao problema muito comum. Parceria com o hospital. O próprio hospital chama, né? Exatamente. O próprio hospital já chama. Porque o hospital fala assim, olha, foi aqui, mas o erro não é meu. O erro foi cometido, não é? O dano foi cometido pelaquela equipe médica. E aí vem a questão do médico, quando ele está adquirindo patrimônio, se ele já criar um sistema de planejamento, uma holding familiar para ele, por exemplo, para deixar um exemplo bem simplório possível, e começar a colocar o patrimônio imobiliário nessa holding, pelo menos esse tipo de patrimônio fica defendido da atuação médica dele, fica defendido dos riscos da atividade dele de medicina. Sim. E eles não essa informação está chegando agora para eles, está chegando assim devagar, com iniciativas como a nossa, mas eles também é interessante porque eles só funcionam quando o amigo fez alguma coisa. É verdade. Eles têm uma... parece um clã. É um clã. A medicina parece um clã. Se meu amigo fez, eu acho que é interessante. Eu vou fazer também. Eu quero saber. Agora que o médico fez, tem... Exatamente isso. Eu vou levar em consideração. Isso vai em consideração. A classe médica é corporativista. É corporativista. Até o primeiro problema, né? Na verdade, seja dita. É verdade. Porque eles, assim... Por mais que eles sejam corporativismo, ema, cada um com o seu problema. Exatamente. Né? É verdade. E aí, quando o problema aparece, e o que a gente mais tem visto aí é nos jornais, óbvio que a gente não se aprofunda, então aqui não está se fazendo nenhum tipo de juízo de valor, claro. Mas o que a gente mais vê é médico sendo processado. Principalmente de uma área que é muito pitoresca, que é a área estética. Exato. Sim, aumentou em 120%, né? A gente viu isso, né? Em 120% está lá no CNJ. O Brasil as demandas é um dos países, contra um dos os países médicos. que mais tem, né? Cirurgias estéticas, né? Isso. O Brasil tem muita cirurgia então, estética. esse profissional, por exemplo, é um profissional que tem que, não é deve, não, ela tem que se preocupar de fazer eu não gosto de chamar de blindagem, porque parece coisa de picareta, mas uma proteção do patrimônio dele. Não, e o seguro para médicos de modo geral é muito importante, né? Mas... Sim. Na realidade, quando a gente faz esse desenho para eles, né, a gente monta para eles exatamente, olha, deve ser feito isso aqui para proteger diretamente o patrimônio da sua empresa, da sua clínica, isso aqui para proteger o patrimônio da sua família. Isso. São 2 sistemas diferentes. Não é? E além disso aqui, dentro da sua clínica, você tem que ter um seguro de responsabilidade civil, sim. Que não às vezes é? não cobre que às vezes não cobre tudo. Normalmente não cobre, até porque assim, as cifras de um problema médico são muito altas. Exato. Sim. Então, se ele for pagar anualmente um seguro que equivale àquele tipo de aquelas possibilidades de processo, é uma despesa anual que realmente poucos fazem, muito poucos fazem. Teve até um caso bem emblemático de um médico que ele já era mais idoso e gente, desculpa. Água, Rê, água. Pois é. Teve até um caso, mas bem emblemático, de um médico que já era idoso e ele fez o parto de uma menina que veio dos Estados Unidos para cá. Eu tô comentando porque realmente
ficou bem famoso o caso dessa menina que veio aqui para o Brasil e ela veio a falecer no momento do parto ali, que isso pode ocorrer. E a família inconformada, porque ela era muito jovem, já tinha um filho pequeno também, e inconformada resolveu processar esse médico. E os médicos assim mais conhecidos do caso falaram, olha, foi uma fatalidade, aquilo pode acontecer, ele não merecia sofrer isso tudo que ele sofreu. Claro que a gente lamenta a morte, claro, mas assim, com certeza. Claro. Essas fatalidades podem acontecer. E ele foi processado por conta desse caso e ele não merecia isso no final da profissão dele. Não, e o que a gente tem que perceber é o seguinte, foi o que a Renata falou desde o início, né, Alex? Quando você passa por um processo, hoje em dia, do jeito que todos nós estamos, muito ágeis e, ao mesmo tempo, as pessoas sempre nos cobrando mais agilidade, mais perfeição, não é? Você ter a sua mente tranquila faz com que você, efetivamente, faça um trabalho muito melhor. Não é? Quando você tem um processo, e às vezes, olha, como você falou, principalmente na área da estética, às vezes não teve aquele resultado que a pessoa queria. A pessoa chega com uma foto, né? Exatamente, eu quero assim. E o médico fala, olha, assim não vai ser possível, por causa das suas características físicas e tal, parará, parará. Mas a pessoa acha que o sonho vai ser feito, mesmo ele falando. E às vezes entra com uma ação indenizatória, não porque houve qualquer problema, mas porque não ficou como ela queria, mesmo ele tendo informado. Então, a questão da mente, o psicológico, ele manda muito. E estarmos tranquilos em relação ao nosso trabalho, ao nosso escritório, a clínica, o hospital, ou mesmo o consultório, ao patrimônio que ele tem, tanto do consultório quanto da família, isso traz para a gente uma leveza, não é? Faz com que a gente trabalhe muito melhor. É verdade. Assim, o médico hoje, ele tá sendo assolado por várias tentativas de trazer problema para ele. Então, assim, quanto mais ele trabalha para, em algum aspecto da vida dele, deixar ela mais leve, mais branda, é melhor para ele. Até para ele continuar na carreira, porque eu fico imaginando, é uma profissão que nunca para de estudar, que nunca para de se aperfeiçoar. É uma profissão assim bastante congressos e congressos. Cansada, cansativa, né? Que você tem que estar lá estudando. Você com a cabeça mais tranquila, você estuda melhor, você provavelmente vai se dedicar mais às coisas que você ama, que você gosta ali na medicina. E você sabendo que você, tá podendo perder a casa por causa de uma ação trabalhista, tá podendo perder a casa por causa de uma ação de responsabilidade civil, para ninguém isso é fácil, né? Para ninguém isso é fácil. Não, e é comum também os médicos terem filhos médicos, né? Sim. E aí já tem aquele consultório, já aquela clínica e quer deixar destinado para aquele filho específico. Ele não tem outros filhos que não são daquela profissão, então... Isso é uma outra coisa interessante também. Exato. Que quando ele faz se ele deixa tudo desorganizado, como tudo desorganizado, tudo é de todo mundo. Exato. Então, se você deixa, por exemplo, o seu patrimônio ir para o inventário, você não consegue destacar determinado bem para filho 1, determinado bem para filho 2. E nesse caso do médico, isso se transforma até mais importante, porque o legado dele, aqui pelo menos no Brasil, eu sei que nos Estados Unidos é um pouco diferente, mas aqui no Brasil, clínica médica só pode ser possuída pelo filho médico. Exatamente. Como escritório de advocacia, só para advogados. Só para advogado, escritório de contabilidade, só para contador. Então, assim, quando você faz um planejamento, que a gente não cansa de explicar, que o planejamento patrimonial ele é fincado em 3 pilares, que é o da proteção do patrimônio, que antigamente o pessoal chamava de blindagem, mas a gente sabe que isso não é muito correto de se falar, é a proteção do patrimônio, a organização do patrimônio, que é onde, talvez por desconhecimento, seja onde tenha menos brilho, mas na minha visão é onde ele mais resolve. Sim. Por exemplo, um caso como esse, onde que você organiza, onde você direciona o patrimônio, e evitar o inventário, que realmente, no momento de dor, no momento de tristeza, da ausência daquele ente querido, a pessoa, além de ter que ficar sofrendo aquela situação, vai ter que também se preocupar com o inventário, porque ele tem que ser aberto no prazo, senão pagar multa, e aquela coisa que a gente sabe que não vale a pena. Os médicos nem têm muito problema em falar sobre essa questão de morte, né? Porque eles lidam com isso o dia inteiro. Olha, né? Mas casa de ferreiro, ferreiro de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente, né? Falar da dele não é legal, não. Não é legal. Ele não gosta, não. Não é legal. Mas o que a gente tem sido bastante procurado lá no nosso escritório são os médicos
médicos que estão aí, que começaram a ver as nossas lives e vão começar a ver os nossos programas, não é? E que viram a necessidade mesmo de começarem a justamente fazer a proteção do patrimônio inicial, mesmo aqueles que estão formando família agora, não é? Às vezes aqueles que nem... Já aconteceu situações lá pra gente, de médicos que nem patrimônio tem ainda. Exato. Mas tem a capacidade, tem a visão, capacidade, né? Sabe que vai de ter, adquirir, né? patrimônio. Então ele já começa certo, já começa fazendo a divisão de risco para que o que ele tiver comprando através daquele trabalho suado, daquele trabalho estressante, não fique à mercê de riscos desnecessários, né? Sim. Lembrando que isso, outro dia a gente estava vendo até uma live daquele Pablo Marçal, né? Sim. Que fala que fazer planejamento, fazer proteção patrimonial é coisa de picareta. Não é coisa de picareta. Isso tem que ficar até bem claro. É coisa de pessoas inteligentes. Com certeza. Que dão valor ao suor, que licitamente, que corretamente, que honradamente conseguiram amealhar. O patrimônio que elas conseguiram juntar, ela é muito inteligente, que ele não deixe largado, que ele não deixe para ser resolvido pela vida sem nenhuma gerência dele, né? Não, e o planejamento patrimonial para os médicos é muito importante porque eles têm um padrão de vida muito bom, Sim. né? Então, se você não organiza isso pode gerar uma perda desse padrão de vida muito grande, né? É o que a gente costuma falar. Como nós comentamos agora, logo no início aqui de hoje, né? O cara forma, a médica se forma e vai, corre. Mas esquece que a capacidade laborativa, às vezes, ela é perdida não pela idade, mas pela vida, porque a vida, ela é inconstante, não é? Exato. Então, pode acontecer alguma coisa que faça com que ela perca aquele time de trabalho e tenha que parar tudo. E aí, o que acontece? Às vezes está com um filho pequeno. É verdade. Não é? Casou, está com um filho pequeno, ainda está morando no apartamento dos sonhos, mas esse apartamento ainda está sendo pago, não é? Aí tem a casa lá de praia e tal, mas aonde que isso vai fazer com que ela ou que ele se mantenham, pelo menos naquele mesmo patamar que eles tinham, não é? Mas com ou a capacidade laborativa diminuída ou sem mais a capacidade laborativa. Não é? Então, o planejamento, ele é um plano mesmo, né? A própria palavra já fala planejamento, né? Então, é um plano. E é engraçado que também a gente já viu situações em que não é incomum que o médico, por exemplo, tenha 3 filhos. Sim. E aí um é médico. Exato. Os outros não são. Exato. E assim, vamos combinar. O padrão de vida que uma profissão fora da medicina pode dar no mesmo nível, no mesmo patamar de um médico, são muito poucas. Então, sim, é verdade. Às vezes, esses outros filhos também precisam de uma certa auxílio, de uma certa proteção para manter o próprio padrão de vida da família deles. Então, quando você faz um planejamento adequado, o padrão de vida de ninguém da família baixa. Exato. E aí você vê essa preocupação começando a ser apercebida dos médicos mais velhos. Porque quando a gente está falando de um cara de 40, aquela coisa, acidentes acontecem, mas dificilmente ele vai pensar de que o que vai ser da minha vida, de que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui. É difícil, o filho dele está pequeno, está na escola, está preocupado em pagar o boleto da escola, e não é o que vai deixar para o filho se ele não estiver mais aqui. Eu vejo essa preocupação dos médicos com a questão dos filhos quando as médicas são divorciadas. Aí elas têm essa preocupação de proteger os filhos pequenos com o patrimônio que elas já têm, mas também não querem que o ex-marido cuide desse patrimônio. Então eu vejo muito isso. Isso também resolve muita coisa. Principalmente quando mais rápido o planejamento que ele escolha é implementado. Porque não que não resolva, não que não possa. Pode resolver muita coisa. Mas sempre é meio confuso você criar um planejamento no meio de um divórcio. Sim. Sempre, mas ele, já vimos, soluciona muita coisa. Sim, com certeza. Soluciona muita coisa. Muita coisa. Principalmente famílias recompostas. Exatamente. É aquela coisa, o médico com a médica tem 2 filhos. O meu e seus nossos. É isso aí. E aí separou, tudo bem, coisas da vida, segue o baile, não tem nenhuma crítica em relação a isso. E aí, obviamente, vão recompor a família, né? Claro. Normal. Em regra, é isso, normal isso, comum, né? E aí você começa a ter aquela confusão patrimonial. Pô, peraí,
isso aqui é dos meus filhos, não é dos filhos dela. Exatamente. Isso aqui é dos meus filhos, não é dos filhos dele. Se isso já tiver organizado, é um problema a menos que eles passam. Sim. Não, inclusive foi o que você falou. A própria questão do divórcio, ela traz na hora ali muitos lamentos, muitas mágoas, mas também é possível fazer o planejamento patrimonial enquanto está se divorciando. Sim. Porque isso favorece principalmente a vida futura e a vida passada, Sim, né? O que se sim. teve. Ali se resolve o patrimônio que se obteve junto naquela união, não é? Já fica ali determinado para quem que vai ficar, inclusive determinando caso o cônjuge faleça, que vai ficar diretamente só para aqueles filhos advindos daquela relação, não é? E já preparando para o próximo, né? Porque a pessoa sai exatamente tranquila para a próxima relação, sabe? Que ali vai construir novas coisas Isso aí. naquela nova relação e não vai haver problema nenhum. E não eu é? brinco que médico gosta de casar com médico, né? Médico gosta de casar com médico. Não sei, é uma teoria aí que eu coloquei. Né? Eu acho que são dos hospitais, a teoria do CTI. Deve ser isso. E aí acontece que como eles... E aí eles acabam dividindo ali aquela clínica e o consultório. Então, na questão do divórcio, até essa divisão também é importante que esteja bem estruturada para evitar mais conflitos, né? Exato. Assim, é sempre a visão um pouco pragmática, mas é verdade. Evita também aventureiros e aventureiras, né? Sim. Porque normalmente Claro. existe aquele conceito de que o médico é rico. Sim. Então, às vezes, você se separa, tá numa situação ali, e aí vão se achegar perto de você Sim. vários tipos de pessoas. Sim. Exatamente. Não só boas quanto ruins. Quando você tem o teu patrimônio preservado, quando você tem seu patrimônio protegido, você pode se aventurar mais em relações claro. Isso é verdade. que até então você não se aventuraria. Sim. Porque, bom, eu tenho coisa aqui para defender. E com ele planejado, com ele organizado, você se aventura mais. A vida do solteiro fica até mais divertida. Né? Fica até mais divertida. Pode se prolongar, né? Exatamente. É uma realidade, é uma exatamente. realidade, não é? Isso é uma verdade. E a gente tinha falado também bastante em relação àquelas pessoas que já estão com alguns problemas, né? Alguns médicos que já estão com alguns problemas relacionados principalmente a ações trabalhistas. E a gente até lembrou essa semana lá no Sim. escritório, né, Alex? Aquele caso daquela cidade do interior, que eu não vou falar porque foi muito famoso, não é? De um médico que deixou de pagar, os filhos são médicos também, que deixou de pagar todas as trabalhistas. Era um médico que atuava na área da dermatologia, não é? Então, ele fazia muitas cirurgias plásticas, não é? E que hoje lá tem 3 prédios que eram as clínicas que ele tinha, que estão lá, penhora, não é? Isso é muito ruim. Os filhos tiveram, inclusive, que mudar dessa cidade do interior, porque foi o que a gente falou, o mau nome, né? Exato. O mal feito faz com que o seu nome dissemine de uma forma né, geométrica, né? Enquanto que a progressão é geométrica, enquanto quando você faz um bom trabalho, a progressão ali é aritmética, né? É muito pequenininha, né? Sim. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem que quando já há esse tipo de problema, que a gente consegue sim fazer o planejamento patrimonial, mas já destinando ali uma parte ao pagamento de todas essas questões que estão lá sendo julgadas, não é? Principalmente as trabalhistas, para poder fazer com que o patrimônio futuro dele já seja adquirido de forma legal e que não vá se contaminar com aquilo que ele não deve. Então, não há fraude em relação a isso de forma alguma. Isso até é importante importante porque, enfim, lá no escritório a gente não pratica determinados planejamentos que a gente sabe que o mercado pratica. Sim. Sabe? E aqui não vamos ser também hipócritas, a gente Claro. sabe que o mercado pratica, mas que não funcionam. A verdade é essa. É a famosa blindagem patrimonial dos anos 2000 ali, que teve Que uma é o que a gente não onda faz, que- o que a gente faz é de planejamento que patrimonial. O pessoal chama de blindagem, é por isso, inclusive, que eu não uso isso. Exatamente. Eu não falo de blindagem, porque a depender de quem está conversando comigo, se é uma pessoa muito mais velha, ele tem esse ranço, ele tem essa Ele vai olhar com maus reminiscência olhos. ruim de que isso é picaretagem. E Isso. era... Isso tem que ficar sim, muito claro. Era É verdade, picaretagem. é verdade. Assim, nenhum sistema de planejamento patrimonial, absolutamente nenhum que ele vai poder fazer, vai sobreviver a dívidas anteriores à sua criação. E Exatamente. às vezes deles. já chega a pessoa, já estou com esse problema, que eu posso fazer? E a Exatamente. gente olha e fala, olha, não tenho o que Não fazer. tem o que fazer. Tem que pagar. tem. Né? Exatamente. Óbvio que defesas são feitas, Sim, isso aí a gente claro. não vai discutir. Mas que a pessoa entenda que
uma ação, por exemplo, trabalhista, que é muito difícil do empregador ganhar. Uma execução fiscal, principalmente para esse pessoal de ISS. Exatamente. Que é muito difícil, porque comprovando se a prestação de serviço não e não recolhimento do tributo, não há o que se falar. Exatamente. Desse tipo de problemas, exemplificadamente, não há sistema para proteger ele. Não. Aí entra o que a Márcia comentou. Bom, vamos estratificar isso aí. Qual o tamanho do seu patrimônio? Meu patrimônio é de 10 milhões. Qual o tamanho do seu problema? Meu problema são de 3 milhões. Então, olha só, para você não perder tudo, vamos trabalhar 7. Isso aí. 3 vai ter que ficar no teu CPF, porque isso aí. Na realidade daqui a pouco você vai perder. Vamos segregar. E vamos manter 7. Porque a contaminação, e é um nome muito propício, falando de médico. Sim, é verdade. Talvez eles entendam melhor do que nós esse termo. Ela acontece de forma muito rápida. Quando ele repara, a coisa virou uma bola de neve. Não foi feito a garantia daquelas dívidas quando era possível fazer a garantia. Exatamente. Porque quando você tem uma bola de neve de juros, multa, tempo. Porque em algumas ações, o tempo favorece o nosso cliente, principalmente quando a gente está ganhando. Que aí juros e multa vão favorecer o nosso cliente. Agora, quando o nosso cliente está perdendo, o tempo para ele é o pior inimigo. Claro. Porque começa... E aí, e não é incomum, principalmente na seara tributária e trabalhista, que uma dívida de 30 mil, quando ele for pagar, virou 300. Exatamente isso. E aí o patrimônio dele, que era às vezes de 1 milhão, não suporta mais aquela dívida. Não. Ele trabalhou com tanto custo. Exatamente. Exatamente. Existem meios, foi o que a Alex falou. Evidentemente que o senhor e a senhora vão nos procurar dívida tributária, o escritório vai trabalhar só dívida tributária. Não claro, Mas foi que nós afirmamos inicialmente aqui, sempre através de um desenho do que é feito de forma lícita, de forma clara, não é? Por exemplo, uma dívida tributária, ela pode ser parcelada, não é? Sim. Então, a gente vai trabalhar com o que vocês trazem para a gente, tá? As possibilidades da família. Exato, claro, entendeu? Não tem como, né? É verdade. Mas não há como pegar e deixar que isso permaneça. Não, vou deixar porque vai morrer. Não vai morrer. Não é? A depender do caso, ainda que seja, a gente está aqui falando de questões trabalhistas, mas de qualquer caso que o médico seja processado, como você comentou do médico do interior, até nesse caso, se ele fosse inocentado futuramente, para construir esse nome de novo, demora muito. Demora. Então aí o padrão de vida dele cai, e aí ele já não consegue ter mais aquela construção ali de trabalho, realmente é bem complicado. E às vezes o pior acontece, né? Muitos não resistem, né? A vergonha. Exato. E aí tomam decisões equivocadas, que também aqui eu não faço juízo de valor nenhum. Sobre nenhum juízo de valor, mas... A gente está aqui para orientar. E aí, às vezes, aí entra muito... Aí é que o planejamento brilha, porque aí aquela família não vai perder o padrão dela. Exato. Aí é que o planejamento brilha da forma mais reluzente, onde o padrão de vida, naquela ausência não programada, ela não vai perder o padrão de vida dela, ela vai ter um tempo de respiro, seja porque tem uma holding familiar, seja porque tem outros mecanismos de planejamento que fazem com que quem ficou não se desespere por outros motivos, mas não pelo financeiro. E foi até importante isso que você falou sobre juízo de valor, né? Porque existem casos também, porque essa questão administrativa, gente, de pagamento, de recolhimento, por exemplo, de FGTS e tal, quando você tem uma clínica, quando você tem um escritório, você tem um suporte, você confia no seu suporte. Sim. E se aquele suporte foi quem não fez o recolhimento? Não adianta. O nome do senhor, da senhora, da clínica é o que está ali. Exato. Então, é você que responde. Por exemplo, se a gente lá no nosso escritório, nós temos o nosso back aqui fazendo toda a nossa contabilidade, não é? A gente acredita. Mas se ele não recolher o que é devido, quem vai responder somos nós. Exato. Não é? Então, quando você faz o planejamento, isso realmente dá uma tranquilidade de que você sabe que lá atrás também está funcionando. Está funcionando. Não é? E de uma forma muito tranquila. E você aproveita também, e é interessante a gente falar por esse momento que a gente está passando, a gente congela também muitos custos. Por exemplo, custo tributário. Acabou de ter uma reforma tributária que aumentou a alíquota do imposto de doação e o imposto de inventário. Né? No Rio de Janeiro, especificamente, esse aumento não foi sentido por muitos, porque já havia tabela progressiva. Por exemplo, São Paulo. Nós temos clientes em São Paulo. Exato. E outros estados. São Paulo, por exemplo, a alíquota era de 4%, pulou para 8%. Então, um planejamento que foi feito ano passado se beneficiou
bastante do custo tributário que envolve algumas doações no planejamento. E ainda vai se beneficiar no ano de 2024. Exato. Então, isso que eu ia falar. Quem tiver ainda em São Paulo nos ouvindo e tem interesse, o momento é agora. Porque na virada do ano, a alíquota vai dobrar. Enfim, e aí o teu custo vai aumentar significativamente. A reforma tributária nessas questões do patrimônio são bem significativas. Sim, então, sim. tem que estar sempre olhando com cuidado e atenção para proteger Quando perguntam sempre qual é o momento de fazer o planejamento patrimonial, o momento... Agora. Exato. O momento é agora. O momento é agora, não é? Isso aí. A Renata falou uma coisa interessante, que médico casa com médico. Mas vocês lembram muito bem aquele caso que a gente teve do médico casado com uma não médica e que ele fazia questão, porque o padrão de vida altíssimo, não é? Fazia questão que ela ficasse cuidando dos filhos e ela ficava tranquilamente, exercia o seu papel de mãe e profissional em casa, porque fazia relatórios, enfim, exatamente, Isso, né? E que ele faleceu e, gente, acabou. Perdeu, inclusive, o apartamento que eles moravam, né? Porque foi uma morte estúpida, foi por doença, e não tinha nada resguardado, não é? E o seguro de vida ele até cobre, mas aí você tem que fazer o inventário. Então, o seguro de vida tem que escolher. Ou ele vai cobrir o inventário, ou ele vai cobrir o padrão de vida. Gente, eu lembro disso como se fosse hoje. Isso aconteceu há 1 ano e pouquinho atrás. A devassidão que ela chegou, devastada, muito triste, porque ela não sabia nem como ia fazer para colocar o arroz e o feijão. Quanto pagar. Mas a escola que as crianças estavam acostumadas, o padrão de vida que as pessoas, que elas estavam acostumados. Exato. Então, isso, gente, faz com que a sua família que você tanto ama, ela permaneça tranquilamente. Sim. Não é? Se você faz um planejamento inteligente, claro, você preserva... a gente fala no escritório, e isso eu acho que é um bom jargão, planejamento patrimonial é para quem ama. Exato. Se tu não ama sua família, se você não ama seus filhos, cara, não é uma preocupação para você. Mas se você ama, cara... Se você não ama a sua profissão. Também. Porque tem gente que está começando agora, que eu falo assim, tem 40, 50, não quer ter família e você se ama. Como é que você se vê daqui a um tempo, né? Exato. Você quer continuar vivendo tranquilamente? Então, planejamento patrimonial sim, muito bem-vindo para todas as pessoas. Sim, não é? para todas as pessoas. Hoje em dia, há uma tendência aí, a gente tem acompanhado muito isso, de pessoas que não querem ter filhos, não mas que querem viver bem, já tem o seu parceiro, a sua parceira e querem continuar a permanecer assim. Como é que vai ser isso se você não se cuidar agora? Exato. Não é? E até para você poder diminuir o ritmo, né? Quando você se organiza, você vai criando uma estrutura, por exemplo, aluguel, que é muito comum, como eu falei no início. Sim. Agora está uma onda de médico comprando imóvel para botar no Airbnb. Quando ele coloca essa receita de aluguel no nome dele, pessoa física, ele fatalmente, somando todas as receitas dele, que já são altas, ele vai pagar 27,5%. Quando ele coloca numa estrutura de planejamento patrimonial, ele vai cair para uma alíquota de 15%, 14%. Não, e hoje com a reforma tributária, que você falou dos aluguéis, é interessante porque vai ser mais... Alguns médicos até escolhem não declarar. Sim. Né? Mas cada vez vai ficar mais difícil. Mais difícil. Nós estamos vendo o Big Brother da Receita Federal. Exatamente. Eles cruzam dados, eles então fazem vai chegar uma hora que você vai ser obrigado, ou melhor, você já é obrigado, mas assim, não vai ter como esconder ali esse recebimento, esses valores, então, mais ainda assim é importante organizar esse patrimônio. E esse Big Brother, ele tá tão forte que a gente não tá vendo nem dinheiro correndo, né? Você não vê mais as pessoas com dinheiro nas carteiras, Exato. Né? Porque é o Pix, é o cartão de crédito. Então, ou seja, eles estão cada vez mais monitorando. Então, é muito importante que se esteja muito claro, né? A única coisa que faz com que a gente não tenha uma enxurrada de autuações e de execuções fiscais é porque ainda é importante a intervenção humana em alguns momentos desse processo. Então, por exemplo, hoje a Receita Federal sabe exatamente quanto você ganha. Por quê? Porque ele vai pegar a tua receita que você declara e ela vai pegar a tua movimentação de cartão de crédito. Exatamente. E vai cruzar. Se você ganha 5 e gasta 20 no cartão de crédito, tem 15 pau aí que você não está. Exato. Você não está declarando. É isso já é feito há muitos anos. Só que, para mandar a autuação fiscal para sua casa, tem que ter o fiscal que assina. E nós temos poucos. Então, nem todo mundo recebe. Mas eu, por exemplo, já vi
clientes que receberam esse tipo de notificação para explicar. Cai isso. na malha fina e, ó, vem explicar isso aqui. Geralmente quem ganha mais de 5 dígitos. Sim, né? sim. Então, Até pela própria lei de composição de certidão dívida-ativa, tem uma regra, né, de prioridade que os maiores valores vão primeiro do que os melhores. Exatamente, né? Então não tem jeito. Os cofres públicos, eles precisam desse... E na atual momento, e também não fazendo nenhuma apologia aqui de direita e esquerda, né? Não é o caso aqui, mas nós estamos numa sede arrecadatória. Então, se segura quem está achando que vai passar incólume disso aí, que não vai. Não vai, não. É verdade. A reforma tributária, ela também afeta a questão dos serviços, de modo geral. Sim, então, isso afeta muito os médicos que prestam serviços, né? Afeta bastante. Com relação a... Isso aí é um bom tributos. tema para um outro episódio. Exato. É verdade, é verdade. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos pegar e vamos começar a encerrar? Sim. Batendo o martelo? Batendo o martelo. Eu, dessa vez, me preparei para isso. Muito bem. Faz o dever de casa. Gente, não deu tempo de eu ver o martelinho. Dessa vez eu me preparei. Olha, hoje eu realmente bato o martelo para a classe médica, que está tendo uma mudança de cabeça. Ela está começando a se preocupar mais com ela mesma. Que antigamente, como a gente começou falando no início, é muito comum o médico se preocupar muito com o paciente, mas pouco com a vida dele. E hoje a gente está vendo que isso está diferente. Então eu bato o martelo para essa classe aí que está ficando mais preocupada consigo mesmo. Entendi. Renata? Bom, eu vou seguir na linha dos filmes ainda. Opa! Ou boa, seriados. boa. Porque, aproveitando esse tema de classe médica, eu gosto muito de dorama. E eu Ih, meu Deus. Eu adoro. E Igual minha esposa. Ah lá, então, não sei se ela viu esse, mas um que eu gosto muito é Advogada Extraordinária. Sim, ótimo. Já vi. Que é muito bacana, que ela é uma advogada autista. Isso, exatamente. Nossa, é muito vi bacana. essa semana. Olha eu já só. vi, muito legal. Esse eu vi com ela, esse eu gostei. E é legal que o ela fica imaginando as baleias. Isso, muito o legal, direito né? da Coreia do Sul é muito parecido com o do Brasil, a gente até consegue... Exatamente. Esse eu achei bem legal. Eu gosto desse, que tem uma relação um pouco com medicina e o direito ali. Então bato o martelo para esse seriado. Boa. Márcia? Eu vou bater o martelo para os nossos estudos. E aí, poxa vida, vai falar assim, gente, mas vai falar dela? Não, estou falando de nós aqui. Que temos nos aprofundado cada vez mais, levando para as pessoas exatamente essa questão da separação de planejamento pessoal, planejamento de profissional, planejamento da sua clínica e fazendo com que você que é médico, você que é médica, entenda melhor a importância de você fazer e você entender aquilo que você precisa colocar dentro do seu planejamento patrimonial. Lembre-se que você cuida de muitos, mas você é uma pessoa única, você, a sua família são únicos para nós. Não, e eu acho que a gente, nos outros 2 episódios, não comentou que se você que está nos vendo ou nos ouvindo nos podcasts só de áudio e quer conversar com a gente, quer tomar um café com a gente lá no escritório, os contatos estão na descrição. Seja do YouTube, se você estiver nos vendo, seja do Spotify, se você estiver nos escutando. Os nossos contatos estão lá, fica à vontade. Vai ser um prazer encontrar com você, tomar um café lá no escritório. A gente trabalha tanto no Rio como em São Paulo, presencialmente, outros estados a gente vai a convite. Então, se você está curioso para conversar com a gente, fica à vontade de entrar em contato. E pode seguir a gente no Instagram, que a gente pode estar constantemente novidades. Todo mundo está... Isso aí, é verdade. Se inscrever no nosso canal. E no canal também, se inscrever, é verdade. A gente faz isso aqui com muito amor, muito carinho, isso aí. entendeu? E é importante que você se inscreva, é tá bom? Isso. Um abraço, gente. Vamos Até fechar? a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.